precisa de entender um pouco mais agora sobre como que seria um circuito pneumático, né? Ou seja, eu estou falando que a gente já viu a parte de atuador pneumático, agora eu preciso fazer como que eu vou promover o movimento do atuador, ou seja, o acionamento do atuador pneumático. E o né, o que ela faz é direcionar o fluxo de ar comprimido dentro do atuador pneumático, né? Para a gente entender um pouco mais sobre válvulas pneumáticas, existem alguns tipos de famílias de válvula que são diferentes, né? Por exemplo, nós temos as válvulas direcionais, está começando a estudar hoje, um grupo de válvulas. Existem as válvulas de bloqueio, né, que essencialmente o que elas fazem é permitir a passagem do ar do fluxo no sentido e no outro ela bloqueia. Existem as válvulas de pressão, um exemplo aqui que eu falei lá quando eu estava falando das garras pneumáticas. As garras pneumáticas, elas precisam de um ajuste de força para não estragar a peça, né, que elas estão manipulando. Então, as válvulas de pressão que fazem esse tipo de controle. Existem as válvulas de fluxo, que o objetivo delas é controlar o fluxo de ar, ou fluxo de fluido. E existem válvulas combinadas. Aí nós vamos estudar cada uma delas num momento diferente. Para a gente entender um pouco das válvulas direcionais, eu gosto de falar um pouco sobre simbologia, né? E a simbologia básica de válvula é o seguinte: de acordo com a norma DIN, a BNT ela segue a norma DIN, a norma ISO, nós temos esse tipo de situação para simbologia. Quando a gente pega uma válvula que é representada simbolicamente, o quadrado indica a posição da válvula. Quantas posições ela tem. Então, eu posso ter válvula de uma posição, que praticamente não teria serventia nenhuma, né? Ou válvula de duas posições em diante, né? Válvula de 2, 3, 4 posições, vamos dizer assim, tá? Eu estou falando para válvulas direcionais, viu, gente? Depois a gente analisa os outros tipos de válvulas. Então, o número de quadrado representa a quantidade de posições que a válvula tem. Vamos pensar numa válvula mais simples possível, que é uma torneira residencial, que no fundo é um tipo de válvula. Essa válvula, se a gente pegar, ela tem dois tipos de posições, ela tem duas posições, aberta e fechada. Se eu pegar um registro de esfera, né, que é muito utilizado hoje nas torneiras aí de quintal, ela está aberta ou está fechada. É lógico que tem um meio do caminho, ela está 30% aberta ou 30% fechada, mas vamos considerar que ela teria duas posições, aberta e fechada. Então, o número de quadrados representa o número de posições que a válvula tem. As setas indicam a direção do fluxo de ar, né, no caso da pneumática, né, em que sentido que o ar está circulando. Os T's, eles representam bloqueio, significa que ali não tem passagem, o ar ele está bloqueado naquela via, naquela conexão, tá bom? Então, as conexões de entrada e saída das válvulas são representadas por traço externo. Então, observe o seguinte, essa válvula aqui, eu tenho uma válvula de duas posições. 4 conexões, tá? Então, isso aqui é a simbologia da válvula. Agora, o que faz a válvula movimentar, né? Esse é chamado de acionamento da válvula. O acionamento da válvula pode ter de várias possibilidades, mas eu posso ter um grupo que faz acionamento mecânico, né? Então, por exemplo, eu tenho válvula fim de curso, que é a válvula de acionamento por rolete, né? A válvula de acionamento por câmbio, essencialmente, assim, o que muda dessa para essa? Aqui, uma parte da máquina toca aqui e faz o acionamento da válvula. Aqui também, uma parte da máquina toca aqui e provoca o acionamento da válvula. Só que aqui, esse tipo de movimento, ele não ocorre nesse sentido, transversalmente à válvula, ele ocorre paralelamente à válvula. Alguma peça da máquina toca aqui e faz o acionamento da válvula. E esse tipo de acionamento é chamado de rolete escamoteável, ou por gatilho. O acionamento só ocorre nesse sentido aqui, ó. De lá para cá ele não aciona a válvula, tá? Nós vamos ver esses 3 tipos aqui lá no laboratório, nós vamos fazer algumas montagens com ele. Eu posso ter acionamento muscular, quando eu citei como exemplo lá a válvula pneumática que faz a porta do ônibus abrir, ali é um exemplo de acionamento muscular, né? O motorista vai lá, aciona a válvula e faz a porta abrir ou fechar de acordo com a intenção.
Além disso, eu posso ter acionamento, né, dentro dos musculares. Acionamento do tipo botão, por pedal, né? Pedal é muito comum, indústria é muito comum ter acionamento por pedal. Tá? Eu posso ter acionamento elétrico e posso ter também acionamento pneumático. Então, eu vou usar ar comprimido para acionar a própria válvula. Isso é chamado de pilotagem, pilotar a válvula. Né? É muito comum isso daí. Bom, nos acionamentos de válvulas, então, comparando a simbologia, olha, eu posso ter acionamento por botão, acionamento por alavanca, acionamento por pedal, todos os acionamentos estão relacionados aqui. Ó. O acionamento por came, né, por rolete, por gatilho, que é o acionamento escamoteável, tá? Esse por gatilho, quando a máquina passa nesse sentido aqui, ó, esse gatilho aqui, ele dobra para cá e ele não empurra a haste, né, o êmbolo da válvula aqui. Ó. Quando vem nesse sentido, aí ele bate aqui, a máquina bate no gatilho, para cá ele não faz movimento, então ele empurra para baixo aqui o êmbolo da válvula, tá? Desculpa, o carretel da válvula. Bom, então aqui nós vimos alguns tipos de acionamentos. Então veja bem, vamos analisar agora alguns tipos de válvulas mais simples. Olha esse tipo de válvula. Eu tenho uma válvula que, vamos analisar esses dois desenhos aqui. Ó. O princípio da válvula é o seguinte, aqui eu tenho uma mola, uma esfera, na condição de repouso, essa esfera aqui está bloqueando a passagem do ar. Então, eu estou aplicando ar comprimido aqui, ele não está passando aqui da conexão 1 para a conexão 2, porque a válvula está impedindo que ele passe. Tá? Se eu fizer um acionamento, uma força externa na válvula e empurrar esse eixo aqui para baixo, esse eixo, o que ele faz? Ele desloca a esfera e deixa o ar comprimido passar por aqui, ó, e ele sai de 1 para 2. Ou seja, nessa condição a válvula está fechada, quando eu fazer o acionamento da válvula, ele bloqueia, ele permite a passagem do ar comprimido de 1 para 2. Então, nós já vamos estabelecer algumas convenções. Primeiro, o ponto de pressão nós vamos chamar de P, ou número 1. O ponto de saída da válvula nós vamos chamar de A, de atuador, né? Saída para o atuador, ou 2. Então, 2 é a saída da válvula, tá? Que vai para o atuador. Por que eu estou trazendo letra e número? Gente, é pelo seguinte. Teoricamente, a gente deveria utilizar simplesmente, no caso da pneumática, nós usaríamos somente números, de acordo com o que a BNT, né, traz. Porém, contudo, né, a gente tem vários fabricantes de equipamentos pneumáticos que são estrangeiros. Se a gente pegar, por exemplo, a Festo é alemã e ela segue a norma DIN, que é a norma alemã. Então, veja bem. A própria Festo, ela traz a simbologia toda alemã para nós. Aí se eu olho o catálogo da Parker, é uma outra simbologia. Se eu olho o catálogo da Belair, é uma outra simbologia. Então vou trazendo aqui o que a norma pede, mas também o que é usual da gente encontrar aí no mercado. Tá? Então observa, gente, essa válvula, ela tem duas posições. Nessa posição a válvula está fechada. Né? Nessa posição a válvula está aberta. Uma válvula que tem duas posições, aberta e fechada. Na condição de repouso, essa válvula está fechada, então a gente fala que ela é do tipo normal fechada, ou normalmente fechada. Né? Ou seja, na condição de repouso, ela está interrompendo o fluxo de ar. E outra questão, essa válvula ela tem duas vias, ou duas conexões. Eu tenho uma conexão de entrada e uma conexão de saída, linha de pressão e linha de saída. Então, a gente fala que é uma válvula direcional duas vias. O que significa duas vias? Ela significa que ela tem duas conexões e duas posições. O último número que vem aqui é o número de posições da válvula. Tá? Então, duas vias e duas conexões. O acionamento dela é por came, porque o came é esse eixo mecânico aqui, que vai tocar uma toca aqui, provoca o acionamento da válvula. E retorno para o mola. Então, quando eu tirar o acionamento mecânico, eu tenho uma mola que empurra a válvula. Olha a simbologia da válvula. Número de quadrados indica posições. Então, eu tenho um quadrado de cá e outro quadrado de cá. Então, eu tenho duas posições. Os traços externos indicam o número de posições. Então, eu tenho uma conexão de cá, uma de cá. Então, eu tenho duas vias. Essa válvula ela tem duas vias e duas conexões. O acionamento é por came, está aqui o símbolo do came, e o retorno é por mola. Então, a mola faz a válvula voltar na condição de repouso dela, tá bom?
Número 1 indica pressão, número 2 indica saída, saída para o atuador, né, para a utilização. Ok, então essa aqui é uma válvula mais simples de todas, né, que a gente pode imaginar. Agora vamos analisar esse outro tipo de válvula aqui. Ó. De novo eu vou começar pelo desenho aqui, tá bom? Observa que nessa condição de repouso, o ar comprimido que está sendo aplicado aqui, ó, ele está passando aqui por dentro da válvula e está saindo de cá. Ó. Então, na condição de repouso, a válvula permite que o ar saia de 1 para 2. Ou seja, esse é um tipo de válvula normal aberta ou normalmente aberta. Se eu provocar um acionamento aqui na válvula, né, o que vai acontecer? Eu estou bloqueando a passagem do ar comprimido, então eu estou interrompendo a passagem do ar, conectando a câmara 2 agora com a câmara 3. Pô, mas para que serve isso, hein? Imagina que aqui eu tenho um cilindro pneumático. Eu apliquei pressão de cá, ó, o cilindro avança. Né? Desculpa, apliquei pressão de cá, o cilindro avança. O cilindro, na condição de repouso, ele está completamente avançado. Quando eu quiser fazer o cilindro recuar, eu vou fechar essa válvula. Aí eu interrompo a passagem do ar comprimido. Só que o ar ele tem que escapulir para algum lugar, né? Então aqui ó, o ar ele está ganhando liberdade aqui para a atmosfera. Então aqui é o escape do ar, né? Aqui ele está escapando para a atmosfera. Gente, observa que na condição de repouso permitindo o ar passar de 1 para 2. Então é uma válvula do tipo normal, ela é do tipo normal aberta. E essa válvula tem 3 conexões. Uma conexão de pressão, que é o número 1, a gente sempre representa a pressão por 1. Eu tenho uma saída de utilização da válvula, que é 2, representando pelo logaritmo 2. E escape, a gente vai representar por 3, 3 e 5. Então essa válvula tem um ponto de conexão de escape, que é 3. Tá? Olha a simbologia da válvula. Essa válvula ela tem 2 posições. Por que eu sei que ela tem 2 posições pela simbologia? Porque ela tem 2 quadrados. Então tá aqui, ela tem 2 quadrados. E eu sei que ela tem 3 vias. Por que 3 vias? Eu conto 1, 2, 3 conexões. Então ela tem 3 vias. Ela é uma válvula direcional de 3 duas vias. Ou seja, é invertido mesmo, tá? O número de vias, na verdade, é esse daqui, ó, é o 3. Então, válvula direcional 3 duas vias. Tá aqui, ó. Mola, ou seja, eu tenho uma mola internamente, está aqui no desenho mostrando a mola, que na condição de repouso, quando eu tiro o acionamento da cane, a mola empurra a válvula para a condição de repouso original dela. Então veja bem, gente, em termos de simbologia, quando eu empurrar o cane aqui, ó, esse quadrado aqui vai entrar no lugar desse. Ó. Aí eu vou bloquear a pressão de cá e vou conectar o 2, a linha conexão 2 com 3, permitindo que o ar escape para a atmosfera. Tá? Então, a simbologia dessa válvula. Agora, se eu trocar isso daqui, ó, que essa válvula agora, na condição de repouso, essa válvula ela está fechada, ou seja, ó, eu estou aplicando pressão aqui no número 1, o ar está sendo aqui, ó, e na condição de repouso, a linha 2 está conectada com a linha 3, com o escape, com a atmosfera. Então, observa aqui, ó, a conexão 2 conectada diretamente com a conexão 3, tá? E a linha 1 está bloqueada pelo T ali, ó, que é o bloqueio, né? Bloqueia a passagem do ar. Quando eu fazer o acionamento, promover o acionamento mecânico da válvula, aqui no carretel da válvula, o que acontece? Esse dispositivo aqui, ó, ele vai bloquear a passagem da conexão 3, da via 3, ela passa a ser bloqueada, e vou conectar a linha de pressão com a saída da válvula, que é a linha permitindo a passagem. Ela está bloqueada da pressão, eu falo que ela é do tipo normal fechada, ou normalmente fechada. Tá? É comum, às vezes, a gente pegar um componente, uma válvula, que está NC. O NC é normally closed, em inglês, né? Ou seja, normalmente fechada. Da mesma forma que a gente pode pegar NO, que é normally open, ou normalmente aberta na condição de repouso. Nesse caso dessa válvula aqui, é um tipo de válvula que é chamada de válvula normal fechada. Tá? Na condição de repouso, ela está bloqueando a passagem do ar. Analisando a simbologia aqui, ó, eu tenho a linha de pressão sendo bloqueada pelo T,
e o 2 conectando com o 3 na linha de escape. Ela é do tipo retorno por mola e acionamento por câmbio. Então, qual que é a especificação dessa válvula? Válvula direcional 3 duas vias, significa que ela tem 3 vias e 2 posições, acionamento por câmbio e retorno por mola. Esse tipo de válvula, que é forma, é chamada de válvula, né? Porque sempre eu tenho uma sede aqui que vai promover o recebimento de algum mecanismo que vai bloquear a passagem do ar ou permitir a passagem do ar. Então, quanto à construção, esse tipo de válvula, a válvula do tipo sede, é uma válvula para baixas vazões, tá? É porque ela tem uma limitação que ela gera uma perda de carga alta para alta vazão. Quando eu preciso de vazões mais elevadas, a gente tem um outro tipo de válvula, que são chamadas de válvulas do tipo carretel. O funcionamento interno dela é baseado em carretel. Isso significa o seguinte, ó, eu tenho um eixo, que lembra um carretel de fato, aqui eu tenho uma mola, na condição de repouso, essa mola está empurrando o carretel da válvula para cá, tá bom? A passagem do ar comprimido está conectada via a conexão 2 com a 3, ou seja, o ponto de utilização está passando aqui para 3, ó, e o ar está escapando aqui para a atmosfera. Quando eu faço o acionamento no botão, essa parte do carretel aqui, ó, vai bloquear a conexão 3, e o eixo permite que eu conecte a linha 1 com a linha 2. Então, a pressão ele passa de 1 para 2. Observa que, em termos de especificação de funcionamento, é a mesma coisa da válvula anterior. Ou seja, ela é um tipo de válvula que é normal fechada, na condição de repouso ela está bloqueada, mas ela ainda é uma válvula de 3 duas vias, acionamento por botão e retorno por mola. Tá bom? Então, quando eu analiso o que muda de funcionamento dessa válvula 3 duas vias para a anterior, muda a característica construtiva e o tipo de acionamento, que aqui nós estamos falando de válvula do tipo botão, e a anterior a gente está falando de válvula do tipo CAMI, tá bom? Então aqui é uma válvula do tipo carretel, tá? A característica construtiva dela. Bom, gente, olha só. Estudar muito isso para o piloto, ou seja, agora eu passo a ter mais uma conexão na válvula. Analisa que nessa condição da válvula, ela está bloqueando a passagem do ar comprimido, tá bom? A linha 2 está diretamente com a linha 3. Mas olha que interessante, quando eu aplicar a pressão aqui, ó, nessa conexão que é chamada de 12, apliquei pressão, eu vou empurrar o carretel da válvula para baixo. Quando eu empurro o carretel da válvula para baixo, o carretel vai bloquear a passagem do ar para a atmosfera, conexão 3, tá? E permite a passagem de 1 para 2. Isso é chamado de pilotagem, uma válvula pilotada, ou seja, acionamento pneumático, tá? Que é muito utilizado em circuitos pneumáticos, viu? Muito utilizado. Tá aqui a simbologia, ó, a linha de piloto ela é tracejada, então todo circuito pneumático que a gente analisar e tiver a parte tracejada, eu estou falando que é circuito, uma linha de piloto, tá bom? Qual seria a especificação dessa válvula? Válvula direcional, 3 duas vias, ou seja, 3 conexões, 2 posições, pilotada, porque o acionamento dele é pneumático, e retorno por mola. Ou seja, quando eu tirar a pressão aqui da linha 12, a mola faz a válvula voltar para a condição de repouso. Ou seja, aqui eu estou aplicando pressão, eu tenho uma mola interna que faz o carretel da válvula voltar para a condição de repouso. Tá? A linha piloto, ela está 12. Por que ela chama 12? Né? Por que essa numeração 12? O 12 é porque ela conecta a linha 1 com a linha 2. Tá? Eu posso ter um outro tipo de válvula que vai ter duplo piloto e eu vou ter o 13. O 13 é porque ele conecta, o 23 conecta o 2 com o 3. Então, essa válvula aqui, ó, essa conexão é 12 porque ela conecta a conexão 1 com a conexão 2. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de válvula pneumática. Bom, de acionamento pilotado, tá? Aqui tem um outro tipo de válvulas que a gente fala que são válvulas, por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de acionamento por rolete, tá? Ou seja, chamada de válvula fim de curso, no fim das contas, né? Eu tenho 2 tipos de válvulas de rolete, gente. Eu tenho uma válvula que é chamada de pré-operada e uma válvula simples. Esse exemplo aqui é um exemplo de válvula pré-operada. Esse desenhozinho aqui indica que é uma válvula pré-operada e nós vamos entender isso mais na frente melhor. Aqui, olha,
essa válvula na condição de repouso, eu estou aplicando pressão de cá e ela está bloqueando a passagem do ar, né? Então, ela é do tipo de válvula que é normal, fechada. A linha de saída, eu estou conectando direto com o escape aqui, ó, por dentro. Aqui. Eu tenho uma mola que está promovendo. Quando eu fizer o acionamento aqui, esse acionamento mecânico precisa de vencer a força dessa mola. Só que, às vezes, essa mola ela tem uma pressão considerável, uma força considerável, né? E esse acionamento mecânico não vai conseguir, por si só, vencer a força dessa mola. Até conseguiria, mas eu precisaria de ter uma certa robustez desse acionamento mecânico. Então, para eu economizar no dimensionamento desse acionamento mecânico, o que se faz é o seguinte, ó. Essa válvula aciona um cilindrozinho pneumático que tem dentro da válvula, ela libera a pressão de ar aqui, ó, nessa câmara, e essa câmara, como tem uma área boa, eu estou falando que eu tenho força igual à pressão mesária, a pressão nessa câmara aqui vai ser igual à pressão da linha. Consequentemente, ele gera uma força aqui neste cilindro pneumático que é suficiente para vencer a força da mola. Por isso que ele chama de válvula pré-válvulazinha, na verdade, que libera a passagem do ar para um cilindro maior que vence a força da mola lá. Tá? Na hidráulica também é muito utilizado esse tipo de válvula aí. São chamadas de válvulas pré-operadas. Oi? Acomodação de Kim. Perguntar a Pode galera falar. aí se vocês estão tendo esse problema também. Pode ser que seja de uma internet. Quando você está mudando de tela, tá aparecendo um retângulo cheio de quadradinho que impede de eu ver o gráfico, o que você está querendo realmente mostrar. Tinha que ver se mais alguém está tendo esse problema. Gente, tem mais gente. Vocês estão vendo o desenho? Aplicativo ou você está no Google Chrome, no navegador? Eu estou no navegador mesmo. Então você baixa o aplicativo, eu tava com isso ontem, antes de ontem também. Então baixa o aplicativo do Teams que melhora. Eu vou baixar depois, então. Valeu. Beleza, de qualquer forma a aula está sendo gravada e eu vou postar lá depois. Você pode dar uma revisão ali, né, no vídeo que a gente está gravando. Beleza, valeu. Beleza, gente? Então, ótimo. Gente, é o seguinte, a gente viu um monte de tipo de válvula, um monte de funcionamento, um monte de atuador pneumático. O que eu quero fazer para a gente fechar a aula, eu quero montar um circuito pneumático com vocês. Tá? Então, dessa forma, a gente fecha o raciocínio que é de como que funciona o circuito pneumático.